quais os tipos de corrosão? A gente já viu que a corrosão é uma parada meio tensa, né? A gente não consegue ter um controle total sobre ela. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem o ataque químico direto, que por definição, como vocês estão vendo aí, é a exposição direta a um agente corrosivo. Exemplo, fluido de bateria no metal. Quem já teve carro um pouquinho mais antigo, vai lembrar que a bateria a gente tinha que ficar abastecendo com água, ou então aquela solução química que tinha que ser colocada na bateria. Quem já teve carro antigo ou já teve contato com isso, sabe que se você derramar aquele líquido, seja na pintura ou ali mesmo em algum compartimento do motor, vai causar uma corrosão, fica tudo podre. O que é o ataque químico direto? Direto. Você vai derrubar algum líquido, fluido, seja o que for, altamente corrosivo. E esse material altamente corrosivo vai atacar uma superfície de um material. A gente sabe que todo material ele possui um acabamento externo para impedir ou dificultar a corrosão. Então, se você tem uma chapa de metal coberta com tinta e você derruba ali algum material químico que seja muito corrosivo, o que vai acontecer? Esse material químico extremamente corrosivo vai retirar essa camada de proteção. E a partir do momento que ele retira essa camada de proteção, ele começa a trabalhar como um agente produtor da corrosão. Ele vira quase uma ponte entre a corrosão e o material. A gente vai entender um pouquinho mais do porquê isso acontece. Outro modo de ataque ou um tipo de corrosão é o ataque eletroquímico. O que acontece no ataque eletroquímico? Ele acontece devido a DDP. O que é a DDP? A diferença de potencial entre partes metálicas. E o agente corrosivo é reduzido. Nossa, entrou química de novo? Sim, também não sou um fã da química, mas ela está presente em tudo. E na corrosão é a mesma coisa. O que acontece no ataque eletroquímico? Em algumas aulas passadas, lembra que eu falei sobre o que é um anodo de sacrifício, como que ele funciona? Então, aqui vai ser mais ou menos a mesma ideia. Quando você coloca um parafuso e ele não está em contato com um metal diferente, ele está em contato com o mesmo metal ou de potencial menor, o que vai acontecer? Você começa a perder esse material, ele começa a ser atacado. Um exemplo disso é quando você não coloca uma arruela. O parafuso, ele no interior dele, ou na parte mais externa, começa a ficar todo corroído. Ele começa a perder material. Bom, formas de corrosão. Agora a gente vai entender como cada uma vai funcionar e algumas que não estão no material eu vou comentar por cima, porque são importantes para o conhecimento do seu dia a dia na manutenção. Vamos lá? Então, primeiro modo, que é o mais comum, mas também é um difícil de ser notado, que é a corrosão superficial. Bom, o nome é meio óbvio, né? Já diz, superficial, ou seja, ocorre na superfície do material. Quer um exemplo? Quando a tinta de algum carro começa a ficar defasada, qual que é um dos sintomas? Ela fica com aquelas bolhas, ela começa a descolar. Esse descolamento significa que o ataque corrosivo está ocorrendo mesmo por baixo dessa camada de proteção. A gente vai ver que a pintura, ou seja, a tinta, é a nossa primeira camada e a mais eficiente de proteção. E mesmo assim a corrosão pode ocorrer por debaixo dela. Bom, a corrosão entre metais diferentes ela é a mais difícil de identificar. Por quê? Vamos lá. Metais diferentes, o nome já diz. Ela ocorre entre metais de fabricação diferentes, ou seja, DDPs diferentes. Por que ela é difícil de identificar? São locais de difícil acesso ou normalmente sem acesso. Quer um exemplo? A divisão entre a fuselagem e a asa da aeronave. Para quem não sabe ou não está habituado, a fuselagem é aquela parte do charuto, onde vai a cabine, vão os passageiros. O que acontece? A junção entre essa parte com as asas está todo o tempo sob esforço. E esses acessos não são simples, até por construção mesmo. Então é difícil de você identificar essa corrosão. Outro problema é que requer a desmontagem para que se faça essa verificação. É muito comum em projetos mais antigos a visão de inspeções grandes, onde se para a aeronave, desmonta tudo. Tira a asa, tira motor, tira trem de pouso, deixa somente a carcaça, quase o esqueleto da aeronave. E é nesse momento em que você vai conseguir identificar essas corrosões em diferentes metais. Via de regra, são muito complexas de se identificar.
Vou trazer um exemplo de onde eu trabalhei. Disse que lá atrás havia uma corrosão que ocorria junto a uma longarina da aeronave, uma das aeronaves F-5 no caso. Essa corrosão ocorria de maneira silenciosa e nem a própria fabricante sabia como resolver. Por quê? Era uma área de tão difícil acesso e de construção tão complexa que nunca se esperou que ali haveria corrosão por conta de ser uma parte muito isolada. Vocês vão entender que o isolamento é um grande aliado no combate à corrosão. Então, é muito difícil. E um modo da gente identificar, a gente já viu que a superficial pode criar aquela rugosidade, aquelas bolhas, aquele enrugamento na superfície. E nesse caso aqui da entre metais, ela forma cavidades, como se fossem furinhos ou então caroços na superfície ali. Corrosão intergranular. Bom, a gente vai colocar aqui um parênteses, porque a gente tem a intergranular, que ocorre entre os grãos, e a intragranular. Tem uma leve diferença, mas a gente vai colocar aqui como mais foco a intergranular. Ela ocorre nos contornos dos grãos do material, ou seja, imagina que cada material tem diversas partículas, uma do lado da outra. Essa corrosão vai se manifestar entre cada partícula. Vamos colocar metal, metal, vai ter uma no meio. Ela só é visível quando o material já apresenta falha, que pode ser catastrófica em determinadas situações. Vamos lá. O que acontece? Quando você tem uma corrosão desse tipo, você não tem um furo, você não tem uma depressão, você tem um pó, uma areia. É muito comum você ver em alumínio aquela camada fina de pó branco. Aquilo ali é uma corrosão que está se manifestando. Calma, que a gente tem umas particularidades a respeito do alumínio. Mas aqui é uma esfoliação, é um farelo que vai surgir naquela região que está sendo afetada. A corrosão sob tensão fraturante, o estresse, elas surgem como trincas ou rachaduras, em locais que estão sob esforço constante. Bom, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Quais são os locais em que estão sob extrema tensão em uma aeronave? Asa, trem de pouso, superfícies de comando. Mas o que seria essa tensão constante? Bom, vamos pensar o seguinte. O avião em solo, as asas tendem a cair por ação da gravidade. A gravidade vai puxar a asa para baixo. Quando se está voando, se você observar, se você já teve a possibilidade de pegar um voo comercial, as pontas das asas tendem a ficar para cima. Durante o voo, você vê que ela fica balançando. Não, vai quebrar? Não, mas todo esse esforço gera tensão. Tensão onde? No material que está sendo torcido e na ponta da asa, na raiz da asa, melhor dizendo, que é onde ela se conecta com a fuselagem, onde ela se conecta com o charuto da aeronave. Bom, esse esforço constante também pode acontecer em outras formas, como por exemplo a aeronave pressurizada. Pesquisa aí no Google como que funciona uma aeronave pressurizada. Em solo, ela tem um formato ovalizado e quando ela está mais alta, ela fica redondinha. Por quê? A pressurização é como se fosse uma bexiga, ela vai inflar a aeronave. Isso daí também gera uma tensão, é um esforço muito grande para a aeronave. Já ocorreu inclusive um acidente de uma aeronave que estava no limite, não se esperava que ocorresse tal tipo de falha, ela voava muito e quando foi pressurizar, parte superior da fuselagem simplesmente foi arrancada. Pode pesquisar, houve sobreviventes, o avião pousou, para vocês verem como a aviação é segura. Mas vocês conseguem ver que a tensão, ela vai ocorrendo com muito tempo. É um tipo de corrosão que não vai acontecer da noite para o dia. Ela vai levar anos, meses, talvez nunca seja crítica a ponto de causar um acidente ou uma falha catastrófica do material. Quando a gente fala em falha catastrófica de um material, trata-se basicamente de uma ruptura, uma quebra, uma trinca que não possa ser reparada, é uma falha catastrófica. E onde a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso no trem de pouso, nas asas. Então, sob tensão fraturante, é sobre estresse. E a gente pode colocar meio que em paralelo com ela a corrosão por atrito, que é a fritting. Ela ocorre com um acúmulo de limalhas entre as superfícies. Como assim? Quando você tem duas superfícies que estão em contato, imagina a raiz da asa e a fuselagem. Elas estão em contato. Por mínimo que seja, existe um movimento.
esse movimento entre duas partes, por mínimo que seja, vai ocorrer a perda de material. Quer um exemplo de como que esse movimento mínimo causa perda de material? O motor do carro. O motor do carro, quando você tem um carro 0 km, todas as peças no interior estão com a medida certinha, exata, aquela medida standard que a gente fala, ou STD, que significa que é o padrão de fábrica. Com o passar dos anos, seu carro vai lá 100, 200, 300 mil quilômetros rodados. Aquele motor já teve um tempo de funcionamento muito grande. O que acontece com as partes internas? Elas tendem a ficar mais folgadas. O carro pode fumar, o carro pode ter perda de desempenho. Por quê? Por mínimo que seja, aquele atrito do cilindro com as paredes do bloco vai tirando o material. E na aeronave, o que acontece? Essa perda de material, muitas vezes, é impossibilitada de sair dali. Não, como assim sair, professor? No carro, você tem a figura do óleo de lubrificação, que vai ficar ali girando dentro do motor e vai recolher essas partículas. Então, é mais simples. Em uma aeronave, imagina uma junção de duas chapas metálicas, uma longarina, algo do tipo, que estão em um movimento mínimo. O que vai acontecer? As partículas que são soltas nesse contato não têm um ponto de fuga. Às vezes elas vão ficar contidas naquele espaço muito reduzido. E aí o que acontece? Essas malhas feitas a frio vão começar a atacar o material. Então, você tem dois problemas aí. Um material se solta e não tem para onde sair. E como ele começa a se acumular ali naquela região, ele começa a agravar ainda mais a corrosão que pode acontecer ali. Então é um tipo de corrosão por atrito.